Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e interessantes, no momento em que somos agora 850 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Quero mandar o meu abraço especial em cada um de vocês, o meu muito obrigado, vocês divulgarem os nossos vídeos, compartilharem, convidarem mais pessoas para se inscreverem aqui, porque vocês estão ajudando o nosso portal a ser cada vez mais um espaço considerado nos debates políticos aqui no nosso país. Uma das coisas mais gratificantes que eu quero compartilhar aqui com vocês é o sentimento que eu tenho de nunca ter estado sozinho aqui nesse nosso espaço, nas nossas reflexões. E também de perceber, de tentar transmitir para você o fato de que você também nunca esteve sozinho no compartilhamento das nossas percepções, das nossas angústias, das nossas críticas em relação à realidade, às injustiças sociais aqui no nosso país. Então é muito bacana estar aqui com vocês. Dito isso, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco também, tá bom? Então você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha participar aqui do nosso portal também, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos enfrentar os temas aqui, porque tem situações incríveis que estão acontecendo. Vou começar aqui com uma situação do cotidiano, tá? Situação muito do dia de hoje. A matéria aqui do Poder 360. Bolsonaro é chupim na retirada de brasileiros de Gaza, diz ministro. Segundo Paulo Pimenta, da SECOM, ex-presidente quer tirar vantagem da operação do governo brasileiro na região. E aí o Paulo Pimenta publicou um vídeo na rede social dele, e que está sendo compartilhado aí por muitos canais, né? Onde ele compara a figura do Bolsonaro com um pássaro, né? Eu acho até uma sacanagem fazer isso com o pássaro, né? Mas o pássaro também, se a gente pudesse colocar assim numa categoria de pássaros com caráter e pássaros sem caráter, o chupim seria um pássaro sem caráter, porque é aquele pássaro que coloca os ovos no ninho de outro pássaro, né? Se nutre da história, da vida de outro pássaro e depois, quando o filhote nasceu, ele vai e pega, enfim, não tem trabalho nenhum, né? Se aproveita do trabalho dos outros pássaros, né? É mais ou menos isso. E aí o Paulo Pimenta, ele fez essa publicação aqui, deixa eu colocar um pouco para frente, onde ele explica um pouquinho, né? O que está acontecendo, né? O mau caratismo desse bípede, né? Que não é um pássaro, que foi presidente da nossa nação. Vamos ver aqui. Fala, Paulo. Conseguimos trazer já mais de 1.450 brasileiros e brasileiras que estavam em Jerusalém, brasileiros e brasileiras que estavam em Israel, 10 aviões. O presidente disponibilizou o próprio avião presidencial, falou com todos os presidentes da região, uma ação exemplar da diplomacia brasileira, e agora, quando está tudo pronto para que a gente possa comemorar a chegada dos brasileiros e brasileiras com segurança junto ao Brasil, o chupim quer aparecer para tirar vantagem de algo que não fez. É vergonhoso, é lamentável a que nível chega o oportunismo desta figura parasita que envergonha o Brasil. Eu acho que a nomenclatura melhor, Paulo, é parasita mesmo, né? É a figura que vivenciou a sua existência toda colada no poder público, sem trabalhar, sem produzir absolutamente nada e, muito pelo contrário, sugar as energias dos outros, do povo brasileiro, e colocar toda a sua família para fazer a mesma coisa. Então, parasitismo aí me parece ser uma coisa do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista da natureza das espécies, né, mais apropriado. Bom, e a gente pode confirmar esse tipo de situação nas publicações, né, dos familiares, né? Aliás, Paulo Pimenta, nós estamos sempre com um olhar muito crítico em relação à comunicação do governo. Essa tua publicação na rede social, ela é muito eficiente porque ela ajuda a circular, né? Mas é vital que o presidente da República, em relação a esse episódio em especial, que ele convoque uma cadeia de rádio e televisão para explicar que nenhum brasileiro ficaria para trás diante desse conflito que nós estamos vivenciando. Enfim, para mostrar ali para a sociedade o que de fato aconteceu, né? E levantar mais uma vez a importância de se ter uma percepção positiva sobre direitos humanos e não como esses genocidas, esses chupins todos
praticam o tempo e pensam o tempo todo aqui no nosso país, né? Isso aqui foi a publicação do Dudu Ananinha, né? Bolsonaro se reúne com o embaixador de Israel. Bolsonaro disse que intermediou a liberação de brasileiros em Gaza. Tudo mentira. O Bolsonaro, se ele falou alguma coisa, porque a embaixada de Israel não confirmou, né? Se ele falou com alguém, ele falou com o porteiro da embaixada. Quem está tratando desse assunto é o governo brasileiro, de forma oficial, de governante para governante. O genocida mor da nação, o maníaco do Planalto, ele não tem influência nenhuma nessa história. Ele fica publicando esses videozinhos aqui, produzidos pelo Nicolas Ferreira, que ele teve lá numa creche em Belo Horizonte, como se ele tivesse ido de surpresa, né? Aí o que acontece? Pega uma menina, o Nicolas Ferreira ali no fundo, a menininha com a bandeira do Brasil, quer dizer, a menina vai com a bandeira do Brasil para a creche, né? E aí vai para abraçar o Bolsonaro, enfim. Com aquele monte de político de extrema direita para produzir essas cenas aí, sempre para tentar atenuar a possibilidade, né, que vai acontecer de condenações pesadas, condenações criminais que o arremessará para a cadeia. Bom, então esses são os assuntos aqui dentro do nosso país que se conectam agora com outros assuntos lá fora. A gente está tendo uma discussão absolutamente sem sentido no mundo e aqui no Brasil sobre o que Israel está fazendo nesse momento na faixa de Gaza. Se é genocídio, se é morticínio, se são crimes de guerra. Eu pergunto para vocês, para a família que está recebendo bombas na cabeça, qual é a importância da nomenclatura dessa história toda? As crianças que estão ficando sem famílias, as famílias que estão perdendo as suas crianças, quem está perdendo a sua casa, sem saber por quê, né? Porque a ideia que está se passando para o mundo é que Israel está fazendo o que está fazendo porque está combatendo um grupo terrorista. Aí mata toda a população, desloca toda a população, e aí diz, não, nós não estamos praticando genocídio. Não foi por outra razão que o ministro do nosso país, né, aliás, o conselheiro da área internacional do governo brasileiro, o Celso Amorim, esteve numa reunião para tratar disso lá em Paris, né? E aí temos as seguintes notícias. Em conferência com Macron, Celso Amorim pressiona por cessar fogo e retirada de brasileiros de Gaza. O Brasil está falando isso já há bastante tempo. E aí surgiu na fala de Amorim, ele falou, olha, diante de tantas atrocidades, não tem como a gente não pensar na palavra genocídio. Ele não disse taxativamente que era genocídio, porque ele sabe tecnicamente o que é uma coisa, o que é a outra, né? Mas ele jogou a coisa no ar. E aí hoje eu estou vendo aqui no Estadão uma matéria que foi republicada do New York Times com esse seguinte título aqui: Israel não cometeu genocídio, mas comete crimes de guerra em Gaza. Leia análise. Ah, tá, que bacana, né? Então, quer dizer, não está cometendo genocídio, enfim. E aí, em dado momento, ele coloca aqui no texto dele, né? Deixa eu ver aqui quem é o autor aqui, gente, que eu não falei. Deixa eu ver se você pega aqui. Chama Omer Bartov, né, do New York Times. E aí, em dado momento, ele fala: o direito humanitário internacional identifica diversos crimes graves em conflitos armados. Os crimes de guerra foram definidos nas Convenções de Genebra de 1949, assim como os protocolos subsequentes, como violações graves de leis e costumes da guerra em conflitos armados internacionais contra combatentes e civis. O Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, define crimes contra a humanidade, como o extermínio de população civil, é o que está acontecendo, né? E outros crimes em massa contra civis, é o que está acontecendo. O crime de genocídio foi definido em 1948 pelas Nações Unidas como a tentativa de destruir inteiramente ou em parte um determinado grupo nacional, étnico, racial, religioso. Eu pergunto para vocês, qual a diferença que tem em sentido, no resultado prático de haver uma intenção A ou uma intenção B? Para quem leciona direito penal, muitas vezes a gente se depara com algumas situações, né, que a gente identificará o crime, a gente vai classificar o crime que o sujeito cometeu em razão da sua intenção. Qual foi a intenção que no direito se chama dolo, né? Qual foi o dolo do agente? Bom, um soldado, numa situação de guerra, ele pode simplesmente praticar um crime sexual contra uma vítima com sentido absoluto de injuriar, de desmoralizar, de provocar um sentimento ruim na pessoa, uma angústia, um trauma. Ele não está ali com desejo de ter uma satisfação sexual. O sentido dele seria esse. Agora, ele pode também querer praticar um ato sexual contra uma vítima para satisfazer o seu interesse sexual.
Bom, são duas questões absolutamente distintas. Numa, o cidadão seria classificado tecnicamente como alguém que cometeu estupro. No outro, ele cometeu um crime contra a honra, uma injúria. Seriam situações distintas, né? Mas eu pergunto para você, e a vítima? Qual é a diferença para a vítima de ter tido a causa de um jeito ou de ter tido a causa de outro jeito? Para ela não faz a menor diferença. Para as famílias que estão sendo destroçadas, despedaçadas lá, isso não faz a menor diferença. Ficarmos agora com esse tecnicismo, não foi genocídio, foi só extermínio em massa. Tenha paciência, né, gente? Isso aí não pode atenuar de maneira nenhuma o discurso que está sendo, de um certo modo, passado pela mídia OTAN, de que nós não estamos diante de um genocídio, nós estamos diante de uma coisa hedionda, de uma coisa bárbara, inaceitável. Bom, e esse sentimento está prejudicando muito ao povo judeu e a Israel, porque estão sendo comandados por um genocida como o Netanyahu, que aí se identifica com o genocida aqui tupiniquim, né, em todas as características, né? E aí, gente, a fila está andando lá fora também, porque quando a gente tem um líder como Macron, que faz parte de um eixo da OTAN, né, se colocando claramente, de forma absolutamente contundente, de que está acontecendo lá na faixa de Gaza, é um morticínio de civis, aí a coisa começa a ganhar mais amplitude, né? Gente, o maior inimigo do povo judeu hoje, o maior criador de antisionismo, de antissemitismo no nosso país, é um judeu. Chama-se Benjamin Netanyahu. Nunca houve um judeu para fazer tanto mal ao povo judeu quanto esse governante de extrema direita que está no centro dessas coisas todas, né? E aí, o Macron disse algo como isso aqui. Vamos ver aqui. Opa, agora vai entrar o comercial aqui. Gente, eu vou deixar para depois, porque agora entrou um comercial aqui. Deixa eu ver. Vou passar para frente esse comercial aqui, vamos ver se dá aqui, né? Nosso programa aqui não é editado, né? Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa aqui. Agora vai dar, vamos lá. Então, o Macron está dizendo em outras linhas o seguinte, olha, desde o começo, eu me coloquei ao lado de Israel logo no começo, né, que havia uma situação emocional ali, enfim. Mas o que está acontecendo agora é um morticínio injustificado de civis. Até para você estar num conflito, existem regras. Não se pode permitir qualquer tipo de barbaridade de um Estado democrático porque foi vítima de um ato terrorista. E se as pessoas não percebem isso, de fato a gente entra num mundo absolutamente cão, um mundo absolutamente desumanizado. E se as pessoas que estão assistindo o que Israel está fazendo agora contra o povo palestino lá em Gaza acham que isso é aceitável, essas pessoas, olha, elas têm um problema na sua alma muito grande, né? Certamente são as mesmas pessoas que na época da pandemia não se incomodavam de ver as pessoas morrendo para um lado e para o outro, né? E existe uma identidade nesse mundo todo, né? Bom, e aí, gente, ontem eu conversei com vocês também, isso está começando a ter mais espaço também nas redes sociais, né? É um tipo de classificação que está sendo criada agora lá em Gaza para identificar, uma classificação que identifica, crianças que sobreviveram ao morticínio da sua própria família e que estão ali largadas, né, sem nenhum tipo de perspectiva de absolutamente nada. Eu vi uma matéria ontem falando dessa classificação e também cenas, né, de situações que estão acontecendo lá. Essa cena aqui, ó, são de pessoas que estão fugindo, né, gente? A senhora aqui, provavelmente com os filhotes gêmeos, né? Arrastando nessas condições aqui. Então, o mundo todo está começando a jogar mais luzes sobre isso, está causando cada vez mais indignação. As redes americanas também começam a falar mais disso. Ontem aqui na ABC News, eles colocaram um doutor voluntário, um médico voluntário, lá em Gaza, que fez o depoimento dele pessoal, que está acontecendo. Foram mostrando aqui várias cenas, né, que eu estou suprimindo aqui para vocês. E falando aqui da situação absolutamente inaceitável que ele tá vivendo ali, o bombardeio um atrás do outro, né? A gente vai vendo cenas, gente, aqui o The Guardian, na Inglaterra também, bombardeio em hospitais, né? O bombardeio em hospital, né? Então, gente,
não dá para isso passar em brancas nuvens, né? A desumanidade está atingindo esse tipo de situação. Quando a gente pega médicos lá em Israel, fazer um abaixo-assinado, 100 médicos israelenses, pedindo que os hospitais lá na faixa de Gaza sejam bombardeados mesmo, matando as pessoas que estão numa fragilidade extrema, é sinal que nós atingimos um nível extremamente inaceitável na desumanização de sociedades civilizadas, né? Ainda bem que nós temos esse tipo de espaço aqui no Brasil, outros tantos pelo mundo também estão fazendo o mesmo tipo de análise crítica, enfim. E a gente espera, né, ter força para evitar que essas coisas continuem cada vez mais a crescer e cada vez mais colocar no banco dos réus essas potências todas que estão mudas já há mais de um mês e só agora a gente está vendo esse movimentário em função disso tudo que a gente está testemunhando através de canais como o nosso aqui, né? Gente, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado e mais tarde eu volto aqui, tá bom? Tchau!